Feliz sábado para você que nos acompanha. É um momento muito especial, toda sexta-feira, com o nosso programa especial, que é o Tamo Junto PG Mais Style. Eu quero mandar um abraço para cada irmão que está nos acompanhando ao iniciar esse sábado. Sábado é sempre dia de bênção e é o dia em que Deus separou para que pudéssemos estarmos juntos, adorando o nome dEle, celebrando o seu poder e, claro, estando em um pequeno grupo, em uma comunidade, para estudar a palavra de Deus. Contudo, nesses dias de pandemia, de isolamento social, não podemos estar juntos devido à quarentena, mas podemos nos conectar aqui pela tecnologia. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu também quero lembrar você que você pode continuar se reunindo com o seu pequeno grupo. Nós temos vários meios de nos conectar através de chamadas de WhatsApp, pelo Zoom, pelo Hangouts, entre outros meios de comunicação que a internet nos proporciona. Então, não deixe de se reunir com seu pequeno grupo, ou a sua classe escola sabatina pode ser um meio para você se conectar. Não deixe, nesses dias agora de isolamento social, de se conectar a alguém, a um irmão, a um pequeno grupo, porque senão você vai esfriar na fé e aí consequências ruins poderão vir. Então, se conecte aos irmãos, se conecte à igreja, esteja conosco. Nós temos aqui, como você vê agora na tela, cultos na quarta, que é o culto de oração, que é o nosso momento em que a gente oramos uns pelos outros. Na sexta-feira, que é esse programa Tamo Junto PG Mais Style. No sábado temos às 9, Escola Sabatina, e às 10h20 começamos o culto divino. E no domingo, uma série especial sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse com o pregador, o nosso irmão Jabson Macena. Então, não deixa de participar. Não existem vários motivos para você estar junto conosco, tá bom? Juntos conosco. Eu quero deixar um texto bíblico para iniciar, que é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Eu sempre tenho trazido aqui um texto que fala um pouco sobre comunidade, e para mim, esse é um dos textos que fala sobre isso. Diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Essa expressão, uns aos outros, se repete intensamente nos textos de Paulo. Paulo parece que ele sabia de maneira intensa o que significava precisar de alguém e o que era também ajudar aos outros. Por isso que Paulo utilizou-se da expressão uns aos outros diversas vezes. Uns aos outros significa ajudar, colaborar, estar ombro a ombro, sendo ali um apoio para alguém. E veja, o texto diz assim, levem os fardos pesados. E é interessante que todo mundo tem seu fardo. Todo mundo já tem a sua lida, o seu trabalho, a sua família. Mas é interessante que quando nós compartilhamos os fardos uns com os outros, os fardos se tornam mais leves. Carregando sozinho, o fardo sempre será pesado. Mas quando compartilhamos, o nosso fardo fica mais leve. Por isso, nós precisamos estar em uma comunidade. Precisamos estar em um pequeno grupo, precisamos estar conectados com alguém ou um grupo de pessoas. Que você sempre possa buscar esse momento de conexão e comunhão uns com os outros, para que assim cumpramos a lei de Cristo. Nesse momento, você verá um testemunho que fala um pouco sobre isso, sobre comunidade, como estar em pequeno grupo e o significado de tudo isso. Depois do testemunho, Saile irá cantar. E aí você acompanhe e se deleite nesse louvor também. A irmã Maria de Fátima, ela mora aqui no Itapuã, no Distrito Federal. Antes de se tornar adventista, ela teve um sonho. E ela sonhou com muitas pessoas em sua casa e ela falando para essas pessoas que estavam atenciosas ouvindo. Depois que ela foi batizada, ela lembrou-se desse sonho. Daí ela conheceu os pequenos grupos. E ela montou um pequeno grupo na sua casa, o Mensageiros da Esperança, e ela começou a falar para as pessoas e pregar para elas do amor de Deus. Então eu abracei a ideia
E através do pequeno grupo, várias pessoas, vizinhos, família, né, foram alcançadas para a glória de Deus. O meu irmão Levi sempre passava na minha casa na sexta-feira e todos os dias da semana para ver minha mãe. Quando ele passava na sexta, a gente estava fazendo um pequeno grupo e ele sempre achava um jeitinho de ir embora. E minha mãe ficava muito triste porque ela queria também que ele ficasse. E eu sempre falava para ela: mãe, não se preocupe, porque assim como nós fomos alcançados por Cristo, Jesus ele sempre tem um momento para todos nós. Um dia ele gostou, começou a participar e hoje, para a glória de Deus, ele está conosco para louvar a Deus. Quando eu era mais novo, eu sempre tive vontade de ser cristão. Até cheguei a frequentar várias igrejas, várias congregações, mas nunca decidi. Aí um dia alguém falou da igreja adventista para mim. Só que eu não concordei, até porque trabalhava no sábado. Então, para mim não dava para frequentar essa igreja. Como eu não concordava com nada e trabalhava no sábado, era impossível seguir aquela fé. Com o passar do tempo, o irmão Levi, trabalhando, deixava sua filha, Luciana, para que a irmã Maria de Fátima tomasse conta dela. E daí ela começou a gostar, frequentar o pequeno grupo, ir à igreja e hoje se tornou membro da nossa igreja. Todos os dias eu passava na casa da minha irmã, que ela cuidava da minha filha. E acontecia de passar no dia que estava tendo um pequeno grupo. E eu não gostava, não interessava com aquilo e inventava alguma forma de sair rápido e não participar. O testemunho vivo e a conversão do seu irmão mais velho, o João, fez com que despertasse o interesse no Levi. Sempre passava no meu trabalho. Ele levava algum versículo bíblico, mas eu nunca me interessava. Às vezes até jogava fora. Mas o que me chamou mais atenção foi a mudança que aconteceu na vida dele depois que ele conheceu a igreja adventista, conheceu Jesus. Mas a grande mudança aconteceu quando eu dei uma Bíblia de estudo para ele. Ele começou a estudar, gostou muito e começou a frequentar o pequeno grupo, algo que ele sempre evitou. Eu não sabia nem como estudar a Bíblia. Através do pequeno grupo, ganhei uma Bíblia e o pessoal era muito bom comigo, me ajudou muito. Tomei a decisão, me batizei, hoje sou um diácono na igreja adventista. Hoje, a família do Levi são todos membros da igreja adventista do sétimo dia. São líderes da igreja, são pessoas felizes, irradiam felicidade e ajudam levando o evangelho a outros, para que um dia todos possamos estar no céu com Cristo. Foi uma bênção na minha família e também na família de vizinhos. Então, o pequeno grupo é um estilo de vida. E o apelo que eu faço às pessoas que ainda não participam de um pequeno grupo, que vá. Vá, porque esse é o momento que nós temos de estarmos todos no céu para a glória de Deus. Boa noite, feliz sábado. Eu me chamo Saile, esse do meu lado é Yuri e nós somos integrantes do Ministério Mais Vida e agora eu irei cantar uma música que se chama A Começar em Mim. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração
transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Boa noite, feliz sábado. É bom iniciarmos o sábado com amigos. E que bom que você está aí conosco. E eu me chamo Jairo, faço parte do Ministério Mais Vida. Estou aqui com o meu amigo George, com o meu amigo Elias. George, feliz sábado. Feliz sábado, Jairo. Uma boa noite a você que está nos assistindo. Um feliz sábado especial à minha família, aos integrantes, né, do Ministério Mais Vida, que já estamos há alguns meses sem nos encontrar. E esse é motivo de saudade, né? E nós estamos aqui aproveitando esse momento para diminuir um pouco essa saudade, conversarmos um pouco sobre o ministério e dizermos que muito em breve estaremos juntos novamente para comungarmos daqueles momentos tão especiais que nós tínhamos todas as semanas, não é mesmo, Elias? É verdade. Um feliz sábado para todos vocês também. Feliz sábado especial para toda a nossa família, para a família Mais Vida, que nós estamos assim morrendo de saudade de vocês. Em breve nós estaremos todos juntos e realmente esse momento é para a gente quebrar um pouco esse clima que está assim tenso, né, de afastamento, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Que Deus possa abençoar todos nós nesse momento maravilhoso. Amém. Mas a gente se apresentou, seria interessante também apresentar um pouquinho o que é o Ministério Mais Vida, para quem talvez não faça parte desse ministério. E eu vou ficar então com acho que sou quem há mais tempo de nós três está no Ministério Mais Vida. O Ministério Mais Vida antes se chamava Coral Jovem Natal. Eu não faço parte da primeira formação, mas eu entrei com 15 anos. E agora eu já estou com 37. O coral já existia há algum tempo, então o coral tem mais de 20 anos. Detalhes da história. Eu não vou correr o risco de errar, então vou só falar o bem básico. TT iniciou esse coral.
e tivemos aí já vários dirigentes, tivemos Beto, tivemos Franklin, tivemos Esdras, tivemos... Depois do Esdras... Eduardo e o Edna, e agora estamos com Elias. Com Elias. E Elias está aqui, ele vai trazer mais detalhes dos últimos projetos que o Ministério desenvolveu. Muito bem. Quando nós entramos na direção do Ministério, nós demos continuidade, na verdade, aos projetos, que o Ministério sempre teve bons projetos, e os últimos que nós fizemos, em 2019, nós tivemos a ideia de visitar as mães no Dia das Mães, num hospital pediátrico na Zona Norte de Natal, porque era comum sempre no hospital pediátrico se visitar apenas as crianças, levar brinquedos, festividades, alegria apenas para as crianças, mas esqueciam das mães. Então nós tivemos a ideia de lembrar das mães, e foi maravilhoso. As mães receberam a gente com muita alegria, o hospital em si, nós agradecemos, porque tudo deu certo. O Ministério Mais Vida também sempre envolveu no projeto Mais Doações de Sangue, sempre, não apenas nos momentos de campanha, mas nos momentos extra campanhas de doações. O último projeto que nós tivemos foi o projeto Reformando Vidas, onde nós elaboramos uma forma de nós ajudarmos uma pessoa necessitada a reconstruir uma casa. E nós reconstruímos a casa do irmão Severino. E foi uma experiência maravilhosa, não foi, Jorge? Com certeza, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive a oportunidade de participar. Uma coisa que me inquietava muito era o fato de eu perceber que muitas vezes eu era um inútil. Tá? Eu via o meu próximo ali, aquilo não me tocava. E o Ministério Mais Vida foi importante para mim, para que eu pudesse despertar esse desejo de servir o próximo. Foi um momento em que eu estava atravessando um momento bem difícil da minha vida, que eu também estava precisando, mas ali eu me dediquei àquele projeto, mesmo precisando, é como se aquilo não fosse, era algo que veio para me fortalecer na realidade. Então foi muito bom compartilharmos ali a cada domingo. Eu tive uma participação mais direta, ia durante a semana lá, então eu me dediquei muito, e eu percebi que nós ajudarmos os outros é algo que nos edifica, que nos fortalece, e o Mais Vida me proporcionou isso, e eu sou muito grato a esse ministério. Eu acho interessante porque vocês falaram de momentos importantes nos últimos projetos desenvolvidos pelo Ministério Mais Vida, e eu acho que uma chave que fez com que tivessem algumas mudanças nesse ministério foi justamente quando o Ministério Mais Vida deixou de se enxergar apenas como coral jovem, como apenas um grupo que tinha que fazer uma apresentação de performance cantando, e passou a perceber que em seu meio existiam pessoas que gostavam de cantar, que louvavam a Deus e gostavam de louvar a Deus, mas que podiam fazer mais. Tínhamos outros talentos ali. George foi o nosso engenheiro-chefe no projeto Construindo Vidas, mas a gente percebeu que tinham muitos outros talentos que poderiam ser desenvolvidos, e esses projetos sociais, esses diversos outros projetos que fogem um pouquinho do script de projetos de um coral, foram coisas que realmente deram nova vida para o coral. É verdade. E pelo que Jair falou aqui, nós, no projeto que nós tínhamos para esse ano, e a gente ainda pretende ver se depois dessa pandemia que fez uma parada em tudo, mas tudo vem para a honra e glória do nosso Deus. Mas a gente pretende, ao reiniciar as atividades de forma normal, a gente dar continuidade a esse projeto, porque nesse projeto nós descobrimos que várias pessoas têm dons, têm talentos, e pessoas descobriram seus dons. E o projeto seguinte nosso é darmos continuidade nessas ações, de forma que as pessoas dentro do ministério possam desenvolver os dons que elas descobriram que elas têm. E isso é maravilhoso. Elias, uma coisa que foi importante para mim nesse ministério
foi a questão da empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Isso é fundamental. Enquanto nós nos colocamos no lugar do outro, a gente não consegue sentir a necessidade que nós precisamos de estarmos reunidos com pessoas que querem o nosso bem. Então, a empatia é algo muito importante. Eu consegui vivenciar, eu consegui aprender isso no ministério. Eu que jamais imaginei fazer parte desse ministério, porque uma coisa que eu não sei fazer é cantar. Mas eu estou aqui nesse ministério e isso tem sido uma bênção para mim, sem contar também na importância do Ministério Mais Vida em alcançar as pessoas, né? Quantas pessoas já não se achegaram a Deus por intermédio desse ministério? Isso é uma grande bênção. Ousado, amor.
E nós queremos agora estender um convite para todos vocês. O Ministério Mais Vida não é apenas da Igreja Central de Natal. Ele é para todos. E nós queremos convidar você a fazer parte desse ministério. Ok? Se você quer conhecer um pouco mais do ministério, entre em contato conosco. Conheça a gente no Instagram, @mmasvida. E certamente você vai ser muito abençoado pelo nosso bom Deus. Elias, Jairo, o Mais Vida é um grande grupo, né? Mas dentro do Mais Vida existem os pequenos grupos, assim como existem os pequenos grupos em várias igrejas, né? E hoje, como é sexta-feira, nós nos costumamos, né, reunir sobre o pequeno grupo e nós vamos aqui fazer o estudo do pequeno grupo, né? Do pequeno grupo jovem, né? E o estudo de hoje tem como tema a corrente do bem, falando sobre o serviço, sobre o amor, serviço cristão. E para nós começarmos o nosso estudo, eu convido que o Jairo faça uma oração para que nós possamos adentrar no nosso estudo dessa noite. Pois não, oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque somos unidos a uma corrente do bem pelo Teu amor, pela Tua graça, pelos ministérios desenvolvidos pela Tua igreja, pelo Teu povo. E queremos que, nesse momento, ao meditarmos nesse tema, ao meditarmos na Tua palavra, o Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos impulsione, nos capacite a cada vez mais fazermos o bem pelo próximo, a servirmos uns aos outros, servirmos a Ti, sermos sal e luz do mundo. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Bem, Jairo, Elias, como falamos, né, a nossa lição tem como título Corrente do Bem. Vamos falar um pouco sobre o serviço cristão, sobre o amor, né? Nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma missão, que é compartilharmos esperança e auxiliarmos as pessoas a se prepararem para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa igreja, existe até alguma divergência sobre que método seria o ideal, né, para cumprirmos essa missão. Alguns acreditam que o melhor método seria o amor, aquele de atender a necessidade das pessoas, atender comunidades carentes, aliviar o sofrimento das pessoas. Enquanto que outros acham que o ideal seria o evangelismo mesmo, né? O estudo bíblico, o trabalho missionário direto, né? Preparar pessoas para o batismo. Jairo, qual você acha que seria o método ideal? Você acha que tem um método ideal? Escolher entre um desses dois? O que você acha sobre isso? Eu acho que, na verdade, não é necessário uma escolha entre um e outro, né? Acredito que podemos ter fazer um trabalho social bom pelo próximo e estarmos também evangelizando. O importante tem um texto bíblico chave, a gente poderia ler agora, Gálatas 6:9. Vou abrir aqui a Bíblia. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Então, acho que mais importante do que o método em si, embora o método também seja importante, o método de Cristo deve ser aplicado, de se envolver com as pessoas, de conquistar confiança, e então dizer: vem, segue-me. Mas é importante a gente não deixar de fazer o bem, a gente persistir. Realmente, a nossa grande missão deve ser transformar corações, conectar as pessoas a Jesus e prepará-las para o céu, não é isso, Elias? Elias, dentro desse contexto aí, a lição ela elenca 4 princípios básicos sobre as boas ações. A primeira delas, o primeiro deles, na realidade, fala sobre a necessidade de nós sairmos das 4 paredes da igreja. Comenta alguma coisa para a gente sobre isso, Elias. Eu posso comentar sobre isso, indo ainda dentro do conteúdo do texto que o Jairo acabou de ler, viu? Porque a continuação do texto diz que, ao nós fazermos bem, certo? Nós receberemos no tempo certo a recompensa, isso se nós não desistirmos. Então, veja, nós precisamos da ação, nós precisamos ter a necessidade de ir, e essa necessidade fluir de dentro de nós, certo? Para que a gente possa, de fato, compreender que o mundo aí fora,
está necessitado. A gente não vai conseguir atender a necessidade de todos. Não vai. O próprio conteúdo da lição fala isso, né? Que ainda que tenhamos a vontade de atender o máximo de pessoas possível diante das suas necessidades, das suas carências, por mais projetos que o Ministério Mais Vida faça, sempre pessoas vão precisar. E nós não vamos conseguir alcançar todos. Mas a gente precisa fazer diferença. E essa diferença só é possível se nós realmente sairmos das quatro paredes. Eu acho interessante um slogan que a Adra já usou bastante. Ela diz: transformando o mundo uma vida por vez. Acho que esse é o grande desafio do cristão. A gente sabe que temos uma missão de alcançar o mundo inteiro, mas precisamos começar transformando uma vida por vez. E essa pandemia é uma tragédia, tem ceifado muitas vidas, mas ainda assim, a gente procurando ver algo que possa resultar para o bem disso, acho que, de alguma forma, isso está forçando a igreja a perceber que precisamos, de fato, sair das quatro paredes. Talvez dos princípios que vamos conversar hoje sobre boas ações, sobre como promover essa corrente do bem, talvez o princípio mais desafiador para a igreja era sair das quatro paredes. Mas, em razão desse contexto que vivemos no momento, estamos sendo desafiados e estamos aprendendo, até um pouco que na marra, que, na verdade, a igreja não é essas quatro paredes, a igreja somos nós, e, por isso, a igreja não está fechada. A igreja continua funcionando, ativa, e cabe a cada um de nós transformar o mundo uma vida por vez. Me faz lembrar um episódio, uma historiazinha, né? Que um escritor, ele comprou uma casa à beira-mar, e ele, toda manhã, ele percebia que uma criança andava à beira da água, e aquilo intrigou ele. E ele, então, se aproximou para ver o que essa criança, o que esse juvenil estava fazendo. E ele descobriu que ele estava pegando as estrelas do mar e jogava de volta no mar. Aí o escritor olhou para ele e disse: o que você está fazendo? Não, eu estou te salvando a estrela do mar. Mas o mar é tão extenso, você não vai conseguir salvar todos. Não vai fazer diferença. Aí ele pegou outra estrelinha do mar, jogou lá dentro do mar e disse: mas vai fazer diferença para essa. Então, às vezes, nós não conseguimos atender a todos, mas aquele a quem a gente estender a mão, para ele, nós vamos fazer diferença. E nós estamos vivendo num momento de tanta dificuldade, né, de tantas adversidades. As pessoas estão precisando do nosso auxílio. E a gente precisa saber que, tudo bem, o nosso principal objetivo é salvar, mas a gente precisa servir. Porque as pessoas, antes de conhecerem a nossa doutrina, elas querem conhecer o nosso amor. Antes de quererem saber das boas novas, elas querem ver as nossas boas obras. E uma coisa que eu acho muito importante é que nós, ao suprirmos aquilo que as pessoas desejam, nós acabamos abrindo um caminho para aquilo que elas realmente necessitam, que é Jesus Cristo. Né? Então, dentro desse contexto, a gente pode até já passar para o segundo princípio, né, que fala da situação de que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Né? Então, esse é um princípio básico também no que diz respeito às boas ações. Jário, comenta alguma coisa sobre isso para a gente. Jorge, você usou já, numa outra fala sua, uma palavra que eu acho que é chave aí: empatia. Porque pelo menos eu já me percebi, às vezes, tentando pensar, não, se eu fosse aquela pessoa, eu ia gostar de ser tratado assim. E, às vezes, numa determinada situação, eu trato aquela pessoa do jeito que eu gostaria de ser tratado, mas, na verdade, eu descubro que a pessoa não gostou tanto daquela ação que eu pratiquei. Porque a ideia de eu tratar a pessoa do jeito que eu gostaria de ser tratado, eu tenho que ter um exercício maior de empatia para, na verdade, eu pensar como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na situação daquela pessoa, se eu estivesse no contexto daquela pessoa,
como eu gostaria de ser tratado, e não no meu contexto, como eu gostaria de ser tratado. É um exercício realmente de empatia profundo que eu preciso realizar, é a regra de ouro que Cristo ensina a todos os cristãos e que a gente precisa também, às vezes a gente vê Cristo em alguns milagres, ele deixando isso muito claro, ele usando de uma empatia extraordinária. Muitas vezes Cristo fazendo questão do toque, Cristo fazendo questão de ter o contato, de se colocar no lugar da pessoa para então realizar a boa ação, realizar o milagre, e nós precisamos imitá-lo nisso. E aqui, Jairo, temos uma passagem bem relacionada a isso que nós estamos falando. Mateus, no capítulo 7, o verso 12, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, aqui está a necessidade que nós temos de fazer aquilo para o próximo, aquilo que gostaria que fosse feito conosco, né? Então, uma questão muito importante é essa, de nós termos essa preocupação. Elias, você tem algum comentário também sobre esse princípio? Existem pessoas que, por exemplo, elas gostam de se autopromover. E, às vezes, é necessário a gente ter um certo cuidado em relação a isso, que existem pessoas que vão fazer o bem a alguém, né? E tal, mas aí vou tirar uma foto aqui apenas para mostrar que ela está fazendo aquilo, mas isso não flui de dentro do coração. Por isso que o texto que você leu, quando diz que isso é o que diz a lei e os profetas, na verdade é isso que diz todo o conteúdo da Bíblia, certo? Que a fluência do amor para com os outros deve fluir de dentro do nosso coração, mas deve ser implantado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que precisa implantar dentro de nós o verdadeiro desejo de atender a necessidade das pessoas sem buscar nada em troca. Acho que podemos passar para o terceiro princípio, né, que diz que nós devemos fazer o bem sem esperar algo em troca. Tá? Isso é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas procuram fazer o bem, mas esperando receber algo em troca, né? Então, a gente precisa ter a compreensão de que nós, como cristãos, imbuídos na missão que nós temos, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, sem estar esperando algo em troca. Não é verdade, Jairo? Sim, o que Elias já estava nos indicando de que, na verdade, uma boa ação, ela não é definida como uma boa ação, pelo menos na perspectiva bíblica, simplesmente pelo ato que é exteriorizado. Mas uma boa ação, na perspectiva bíblica, é uma boa ação se, além do ato que é exteriorizado, ela é resultado de um motivo, de uma motivação correta. E não esperar nada em troca, esse princípio, essa questão do princípio, do que está por trás, o motivo. O cristão, ele não é ainda mais do que o ditado popular diz. O ditado popular já diz: fazer o bem sem olhar a quem. O cristão tem que fazer o bem, ainda que você, olhando para aquela pessoa, você não veja nada desejável. Cristo disse que a gente deve amar os inimigos, fazer o bem até os inimigos. Realmente é um desafio que humanamente é impossível de a gente conseguir realizar. Somente pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a gente pode fazer o bem sem olhar a quem, inclusive se ele for o nosso inimigo. Agora, você imagina você fazer o bem para alguém querendo receber algo em troca de Deus? Certo? De Deus. Inclusive, há algumas perguntas aqui, que a pergunta número 2 diz: se eu sou salvo pela fé, por que devo praticar boas ações? Eu me lembrei que hoje eu estava conversando com uma das companheiras de trabalho, e ela mencionou que a mãe dela estava ouvindo um programa de televisão, ouvindo e assistindo, né, um programa evangélico, né, e na ocasião, a pessoa que estava lá dirigindo o programa, ministrando o programa, dizia que nós devemos fazer sempre boas ações, porque a cada boa ação que você faz a alguém, os seus pecados são perdoados. Então, quanto mais boas ações você faz, mais os seus pecados são perdoados, né? Então, é como se nós estivéssemos, então, fazendo boas ações para barganhar com Deus. Quanto mais eu ajudo alguém, mais eu me aproximo
de Deus, de forma que Deus perdoa os nossos pecados. E onde está a graça de Cristo? Se são pelas nossas ações que nós temos mais possibilidade de chegar a Deus ou ter os nossos pecados perdoados, de que valeu o sacrifício de Cristo? Esse é um diferencial, né, das boas ações que devem ser praticadas pelos cristãos. Nós entendemos que as boas ações não são para conseguirmos salvação, aprovação divina, não. Deus nos ama e porque Ele nos ama, como consequência, é inevitável a gente transbordar, a gente de alguma forma também transmitir um pouco desse amor, dessa bondade que Ele nos concede. Fazer o bem esperando algo em troca é até contrário à essência do fazer o bem. A ideia do fazer o bem cristão é esse transbordar do altruísmo e da bondade de Deus. Mas se eu estou pensando, na verdade, no que eu vou receber em troca, eu estou fazendo por um motivo egoísta. O amor é a chave de tudo, né? Nós precisamos amar o nosso próximo e estarmos preocupados com a salvação dele. Então é importante nós utilizarmos o método de Cristo, né? O que Cristo fazia? Ele se aproximava das pessoas, se envolvia com elas, reconhecia as necessidades dessas pessoas, mostrava preocupação com isso, satisfazia a necessidade delas e depois falava o quê? Vem e segue-me. Então, é essa que deve ser a nossa preocupação. O amor, ele deve ser apenas o começo do caminho, não o fim da jornada. Ele deve ser a ponte para a salvação. Então, o amor é importante por isso. O serviço, ele vai ajudar no objetivo final, que é a salvação. E você já chegou num ponto que já nos ajuda a entender um quarto princípio, que é faça pouco, mas faça de todo o coração. E quando eu estava lendo aqui sobre esse princípio, eu achei muito, muito importante essa frase de Madre Teresa. Ela disse: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. E a gente tem na Bíblia diversos exemplos disso. A gente tem na Bíblia o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A lição do rol do berço, a gente tem filhos no rol do berço, está falando da multiplicação dos pães e dos peixes, e que um rapaz, uma criança, leva 5 pães e 2 peixes. E ele compartilha, ele dá isso para Cristo, e Cristo, esse pouco parecia absolutamente insignificante, para multiplicar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Só eram contadas ali os homens, os adultos homens, fora as mulheres e crianças, então devia ter ali umas 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes não era nada, mas ele levou aquilo, o que ele tinha, ele deu a Cristo, motivado por amor, e Cristo ali abençoou e fez a multiplicação, alimentou toda aquela multidão, e eles sobraram cestos, eles levaram para casa, porque era proveniente do amor. E da mesma forma, ainda lembro de outra história, a história da viúva que vai lá no gasofilácio, coloca 2 moedinhas e Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros, porque o que ela tinha dado era fruto, era resultado do amor. Então, isso nos leva a refletir que o importante não é a gente fazer tudo, até porque a gente não consegue fazer tudo, mas é fazer o que a gente pode. E com amor. O que estiver a nosso alcance. E o que tiver a nosso alcance, exatamente. Jairo, você tem mais algum comentário aí que queira fazer antes de nós finalizarmos o nosso estudo? Aqui o nosso guia de estudos traz algumas perguntas que, de repente, a gente podia conversar aqui um pouquinho. Achei interessante essa primeira pergunta. Eu me identifiquei com essa primeira pergunta, infelizmente. Diz assim: você já se sentiu culpado por não ajudar alguém? Eu já. E você, Elias? Rapaz, eu já. Inclusive, eu gostaria de contar um episódio que aconteceu comigo. Eu uma vez estava saindo do trabalho e comprei uma quentinha e saí com outra pessoa ao lado. E quando parei num semáforo, um jovenzinho desses que fica limpando os para-brisa do carro pediu a quentinha. E a pessoa do meu lado: não, vamos dar. E eu acabei saindo com o carro, o sinal abriu, eu saí com o carro. Mas depois eu fiquei com a consciência pesada, porque eu não fiz isso. Eu fui até um determinado lugar e eu disse: não, eu vou voltar. E eu voltei para poder dar novamente a quentinha. Eu só fiquei triste,
porque quando eu cheguei lá, o rapaz não estava mais lá. Mas isso me doeu na consciência, que às vezes a gente está com a possibilidade aqui nas nossas mãos, e às vezes a gente se nega de fazer. E eu já passei por isso, viu, Jário? É muito importante, né? Nós percebermos a necessidade que nós temos de servir. Eu queria perguntar para você, como é que tem sido os seus dias? Você tem ajudado as pessoas? Você tem demonstrado amor? Como está você como um cristão? Como está o seu serviço perante aquele que está ao seu redor? É importante nós refletirmos sobre isso, né? Cada um de nós fazemos essa reflexão e sabermos que nós temos um importante papel na salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Nós devemos, não apenas nesse serviço cristão, nos preocupar com a transformação exterior. Precisamos também nos preocupar com a conversão interior e a salvação posterior. Sempre confiando que, se nós fizermos a obra que é de Deus, usando o método que é de Deus, nós alcançaremos também os resultados de Deus. Tá? Então, que nós pensemos nisso e que isso seja uma realidade na nossa vida. Nós agradecemos a sua companhia, foi motivo de muita alegria de estarmos aqui com o Ministério Mais Vida, conversando, relembrando tantas coisas boas que esse ministério nos proporciona, esperando que muito em breve nós possamos nos reunir novamente para continuarmos o nosso serviço cristão, para continuarmos fazendo a missão que Deus nos incumbiu e nós estarmos preparando pessoas para o grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz sábado a você Elias, a você, Jairo, muito obrigado, que nós possamos um dia estar reunidos nas mansões celestiais, esse é o nosso grande desejo. Está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos
esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor, o que é o amor. Está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor, o que é o amor, o que é o amor. Amém. Muito obrigado ao Ministério Mais Vida, obrigado aí ao Jairinho, ao George, ao Elias, e também agradecer aqui ao Yuri e a Saile, e em extensão a todos os membros do Ministério Mais Vida. Amigos, foi uma bênção a participação de vocês, e eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Franklin, né, que é o nosso regente. Que Deus abençoe a sua vida, também a sua esposa Carla, que Deus abençoe a todos vocês. E a cada componente, a cada membro do Ministério Mais Vida, um forte abraço. Não esqueça que amanhã, às 9 horas da manhã, amanhã que eu falo é porque nós estamos já no sábado, né? Nas horas do sábado, então 9 da manhã, você estará conosco, conectado para o estudo da lição da Escola Sabatina. É um momento muito especial, nós temos visto que a igreja tem se conectado, tem chegado junto e estaremos estudando
a lição da Escola Sabatina a partir das 9 horas da manhã. Então esteja conosco. E logo depois da lição da Escola Sabatina, às 11h20, iniciaremos o nosso culto divino, da mesma forma, cantando, louvando, assistindo para o Vai Ver, adoração infantil e pregação da palavra de Deus. Então, um forte abraço e até amanhã. Deus te abençoe.